Os monarcas recebem homenagens na Câmara de Vereadores de Erechim. Quadrilha de assaltantes também é presa no município. E Rafael Renzel, sobrevivente da tragédia da Chapecoense, morre aos 45 anos vítima de um infarto. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um Bom Dia Notícias nesta quarta-feira. Bom, e ontem uma quadrilha de assaltantes foi presa pela Draco aqui em Erechim. Quem traz mais informações sobre essa ocorrência foi o Leandro Zanotto. Policiais da Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco, prenderam preventivamente 4 indivíduos que, segundo a investigação, formavam uma associação criminosa armada e que praticava roubos em Erechim. A investigação ao grupo teve início após o roubo de um veículo modelo Jetta na rua Gladstone Osório Márcigo, nos fundos da URI, no dia 18 de dezembro. Na ocasião, 4 bandidos armados em 2 motocicletas renderam a vítima enquanto ela saía do veículo que acabava de estacionar. O carro foi recuperado pela Brigada Militar no interior de Nonoai 4 dias após, sendo conduzido por Emerson Lucas Martins, que foi preso em flagrante após uma perseguição. Além do carro roubado, o preso transportava explosivos. A Draco identificou os autores desses assaltos e também verificou que o grupo praticou outros 4 roubos na cidade. A última ação ocorreu no dia 26 do mês passado, quando por volta das 11 horas da noite, os criminosos assaltaram um posto de combustíveis na rua Pernambuco. Na oportunidade, 2 bandidos armados entraram no local e renderam os funcionários, levando o dinheiro do caixa. Além das prisões, também foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. Um dos presos, nessa data, está internado no CAS de Passo Fundo pela prática de outros atos infracionais enquanto era adolescente. Foram presos Júlio César Martins dos Santos, de 28 anos, com antecedentes por tentativa de homicídio, Emerson Lucas Martins, de 19 anos, com antecedentes por roubos, homicídios, furtos, entre outros, e Rodrigo José Martins dos Santos, de 22 anos, com antecedentes por roubos, e Lucas Dornelles, de 20 anos, autor de latrocínio quando era adolescente. Bom, e você sabe que aqui nos municípios da região do Alto Uruguai são conhecidos pelas belezas e também pelas atrações que chamam os turistas, principalmente quando se trata de história e cultura. E lá em Áurea não é diferente. O Leandro e o Fernando trouxeram um especial sobre esse município que é cheio de tradições e culturas polonesas. Áurea, conhecida nacionalmente como a cidade mais polonesa do Brasil. Os descendentes de poloneses perfazem 92%, levando 2 importantes títulos que comprovam essa importante denominação. Áurea, a capital polonesa dos brasileiros e a capital polonesa do Brasil. Localizada a 390 quilômetros de Porto Alegre e integrando a região do Alto Uruguai Gaúcho, este é um município de povo alegre e hospitaleiro e que guarda em suas origens, costumes e crenças o jeito dos imigrantes poloneses responsáveis por sua colonização. De campos verdes e de produção agrícola fértil, Áurea atualmente tem a sua economia e o cenário econômico baseados na agricultura, pecuária, comércio e produção de erva mate. Do seu jeito simples e aconchegante, a cidade polonesa dentro do Brasil tem vários pontos turísticos. O primeiro deles encontramos logo na chegada. O pórtico municipal marca a entrada da cidade. Do alto, percebemos que este é um local de ar puro, construções e costumes que ainda preservam as tradições polonesas. Uma delas é a Igreja de Nossa Senhora do Monte Claro,
padroeira do povo polonês. A construção, inspirada em igrejas da Polônia, construída em 1957 a 1961, com o auxílio da própria comunidade. Aqui algo chama a atenção, é o sino trazido da Polônia, que emite um som parecido com o das igrejas polonesas. O sino leva o nome de Santo Stanislaw, que em homenagem ao pároco do município na época, que tinha o nome de Stanislav. Outro ponto turístico que chama a atenção é a estátua do Papa João Paulo II, colocada na frente da igreja para homenagear o pontífice polonês. Outra homenagem a João Paulo II é o Hospital Municipal, que também leva o nome do Papa, construído assim como a igreja com o apoio da comunidade, que chegou a fazer festas e rifas no início da obra. Atualmente, o hospital foi reestruturado e em breve será reinaugurado e entregue à comunidade, se tornando um espaço moderno e de última geração. Mais uma homenagem a João Paulo II está na Praça Central do município, Praça João Paulo II, criada em 2006 com o estilo polonês. Aqui encontramos um busto do Papa, além de lindos jardins e aconchegantes lugares. Outra novidade por aqui é a internet de alta velocidade, disponibilizada na praça de forma gratuita pela administração 2017-2020. Por falar em praças, você não pode deixar de visitar a Praça Abel Oneta, criada em 2007 e dispõe de espaços de lazer e recreação, além de ser um ambiente para a prática de exercícios e caminhadas. Áurea também conta com grandes festas, como a festa da padroeira da paróquia, Nossa Senhora do Monte Claro, no mês de agosto, sempre com missas e festas no centro de eventos do município. Centro de eventos que atualmente é um dos maiores do Alto Uruguai Gaúcho, construído principalmente para abrigar a festa da Tjarmina e outros grandes eventos do município. A Tjarmina, que é realizada sempre no primeiro final de semana de junho, em busca de resgatar o melhor da culinária polonesa. Em novembro, ocorre a festa do município, sempre com grandes atrações para comemorar o aniversário de Áurea. Outro ponto turístico em Áurea é a Capela Nossa Senhora da Salete, construída em 1948 por imigrantes e descendentes poloneses. Erguida em alvenaria, este oratório foi dedicado a Nossa Senhora da Salete. Este se tornou também um ponto de procissões e peregrinações para pedidos e agradecimentos. Quem visitar Áurea também não pode deixar de visitar o Museu João Moldekowski, construído em 1990 com o objetivo de preservar a história do município e da cultura polonesa. Por falar em história, a Casa do Imigrante também conta com um acervo histórico de famílias polonesas. Um bom convite para quem visitar Áurea também é passar pelos caminhos poloneses, criados através de uma parceria do município com a Emater. São duas trilhas que fazem os visitantes voltar no tempo, com costumes, gastronomia e as danças do povo polonês. Os caminhos poloneses são divididos em duas rotas, resgatando a história e trilha do imigrante. Aqui você participa de rituais como o ognisko ou o fogaréu e o nazdrowia, típicos rituais poloneses. Áurea também é conhecida como berço da erva mate, por
por aqui são 12 indústrias ervateiras, além de familiares que fazem questão de produzir a própria erva mate. A cultura musical e as danças polonesas também são preservadas em Áurea, com o grupo folclórico polonês Aurisóvia, criado no ano de 1930 para homenagear as cidades de Áurea e Varsóvia, na Polônia. O grupo leva o nome de Áurea através da dança para vários lugares do Brasil e do exterior, com coreografias típicas, criadas com o auxílio de professores vindos da Polônia. A preservação da cultura também faz parte das atividades da Braspol, entidade criada em 1990 para manter as tradições e costumes poloneses, além de manter um elo entre o Brasil e a Polônia. É a Braspol que no Natal realiza um momento mágico para quem visita Áurea, juntamente com o poder público, um Natal em estilo polonês, que também une os grupos dos caminhos poloneses e a comunidade em geral. Para quem visita Áurea e quer saber um pouco mais das histórias deste município, pode contar também com um guia especializado em cultura polonesa, o senhor Artemio Adão Moltekowski. E aí, gostou? Sentiu vontade de conhecer Áurea? Venha visitar a cidade mais polonesa do Brasil e conhecer a gastronomia, dança, música, artesanato e o melhor da cultura polonesa. Também queremos fazer um convite a todo o pessoal que nos assiste neste momento, que vê esse vídeo aí, venha conhecer o município de Áurea, venha ver as realizações, venha conhecer a nossa cultura, venha conhecer o nosso povo, que isso é fundamental, um povo acolhedor e que está de braços abertos esperando a todos. E olha, desde a tarde de ontem, os índios bloquearam a ERS 135 e Ponte do Goiôem. Mais informações em relação a essa situação que envolve aí o trânsito na ERS, você confere a partir de agora. Porque é bom os motoristas ficarem atentos, porque durante o dia de hoje esse bloqueio deve continuar. Novamente, vários grupos indígenas voltaram a bloquear rodovias em todo o estado nesta terça-feira. Na região do Alto Uruguai foram registrados bloqueios na RS 135 em Erebango e na Ponte do Goiôem, sobre o Rio Uruguai, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre as principais reivindicações dos indígenas está a extinção da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, e a municipalização do setor. Na RS 135, o trânsito foi liberado a cada meia hora. Já na divisa do estado, o tráfego de veículos estava sendo liberado de hora em hora. Os indígenas não informaram se as manifestações devem seguir ocorrendo nos próximos dias. E olha, na semana passada, a Liga de Defesa Nacional realizou aí algumas homenagens a entidades e também ex-presidentes que fizeram história, na verdade, aí na entidade. O Leandro foi conferir como que foi essas homenagens e trouxe entrevistas para vocês. A Liga de Defesa Nacional Núcleo de Erechim realizou no último dia 22 de março uma noite de homenagens e confraternização, além do lançamento da programação de 2019 em um evento no CTG Galpão Campeiro. O PROERD, programa da Brigada Militar que leva policiais militares voluntários para as escolas para falar sobre o perigo das drogas, também foi homenageado. Policiais militares femininas que fazem parte do programa receberam o reconhecimento da entidade. Parceiros da LDN também foram homenageados, entre eles o Jornal Bom Dia, Sicredi, CDL e Cindy Lojas, FAI, Instituto Barão do Rio Branco, Secretaria Municipal de Educação,
Câmara de Vereadores, Prefeitura de Erechim e o 13º Batalhão da Polícia Militar. No encerramento das homenagens, 2 ex-presidentes da Liga de Defesa Nacional Núcleo de Erechim, Aurivan Tioqueta e Guilherme Barpi, receberam os certificados pelos relevantes serviços prestados. Essa noite é uma noite de confraternização e homenagens, né? É uma noite muito importante para nós da Liga da Defesa Nacional. É o único evento que nós fazemos durante o ano, aonde que nós estamos aqui homenageando principalmente os nossos parceiros. Então nós temos os parceiros, tem o Jornal Bom Dia, Sicredi, a 15ª CRE, tem a FEI, tem a CDL, tem o Sindiscom, tem o 13º Batalhão, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal. Então todos eles são nossos parceiros direto em nossos eventos que nós realizamos durante o ano. Esses eventos são o Tiradentes, a Semana da Pátria, com desfile de 7 de setembro, e por final é o 19 de novembro, o Dia da Bandeira. Bom, vamos falar agora de cultura, porque os Monarcas, um grupo aqui da capital da amizade, foi homenageado na Câmara de Vereadores. E olha, o Gildinho se emocionou e teve até lágrimas que escorreram dos seus olhos com essas homenagens. Essa homenagem foi realizada ontem na Câmara de Vereadores aqui da capital da amizade. O grupo erechinense tradicionalista Os Monarcas foi homenageado com a Comenda Boa Vista pelo Poder Legislativo de Erechim. A entrega da homenagem foi realizada nesta segunda-feira em uma sessão especial da Câmara de Vereadores, que foi marcada pela emoção. O fundador do conjunto musical, Nésio Alves Correia, o Gildinho, recebeu a honraria das mãos da vereadora Sandra Piccoli, do PCdoB, proponente da congratulação, acompanhada do presidente Alderi Oldra, do PT, e do prefeito Luiz Francisco Schmidt. Vou agradecer a Deus por estar aqui nesse momento, agradecer a todos os vereadores, em nome também de toda a equipe Os Monarcas, e especialmente a Sandra Piccoli, que encabeçou essa homenagem. Sabe que tem um lugarzinho guardado aqui no coração dos Monarcas. Bom, eu tinha que falar o nome de tanta gente aí, mas a emoção é tão grande. Em um vídeo produzido pela TV Câmara de Erechim e exibido durante a sessão, Gildinho recordou a sua trajetória desde os primeiros contatos com sua inseparável amiga gaita até a formação de Os Monarcas em 1972. Na sequência, o jovem músico erechinense Paulo Isoton encantou aos presentes com sua interpretação de um clássico do grupo homenageado, Cheiro de Galpão. Esta vaneira tem um cheiro de galpão que reacende meu olfato de guri. É pau de fogo da memória dos fogões, esse é a bugra que me trouxe até aqui. Esta vaneira tem um cheiro chimarrão de saiva chucra derramada no braseiro, quando a fumaça do angico se mistura com um odor de figueirilha no palheiro. Quando a fumaça do angico se mistura com um odor de figueirilha no palheiro. Bom, e agora nós temos um recado muito especial para você. Está pensando em comprar e alugar um pavilhão novinho para a sua indústria? Ou pensando em vender o seu apartamento e também a sua residência? Lá na Solar Imóveis você encontra diversas opções de terrenos, apartamentos, kitnets e também casas. Basta ir até a Solar Imóveis, que está localizada na Avenida 7, que é bem pertinho à Caixa Econômica Federal. Caso você não tenha tempo de ir até a Solar, basta você ligar para a Central de Atendimentos, que o telefone é 3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E agora, Marcão, coloca a trilha, porque o Rodrigo Finardi vai trazer todas as informações da sua coluna Pente Fino. Boa tarde, a coluna Pente Fino desta quarta-feira, 27 de março. Aliás, hoje, 27 de março, a coluna Pente Fino completa 18 anos ininterrupto de circulação. Ela começou lá em 27 de março de 2001 e de lá para cá já passou por
4 jornais, e só aqui no Bom Dia são mais de 400 colunas escritas. Na coluna de hoje, eu trago uma questão que é de suma importância para a comunidade de Erechim, que é: o silêncio da Corsã pode estar jogando Erechim em outros braços. O que é isso? Vocês lembram que no ano passado, em janeiro do ano passado, dia 12, se não me falha a memória, num pedido da Corsã, o Tribunal de Contas suspendeu o edital de tratamento de água e esgoto aqui em Erechim. De lá para cá, nada mais foi feito. O município retomou as conversas com a Corsã e, neste meio tempo, pediu 30 milhões para ressarcir de obras que ela não fez ao longo dos anos aqui em Erechim. Ela sinalizou como sendo positivo isso, mas de uns meses para cá se vê um silêncio da Corsã. Será que ela não quer botar no papel o que ela palavreou com o município? Eu falei com o prefeito Luiz Schmidt com relação a isso, realmente ele me falou que foi tratado tudo isso, mas uns meses para cá a Corsã está no silêncio total, a direção de Porto Alegre, não é com relação aqui, os funcionários aqui da gerência aqui da Erechim. Eu tentei desde o início do ano conversar com os diretores em Porto Alegre, alguns até responderam, mas não o que eu pedi. Tentei entrar em contato de novo, não me dão a resposta, então eu acho que esse silêncio tem pelo menos 4 grandes empresas privadas querendo fazer esse tratamento de esgoto e de água em Erechim, que é contrato de 30 anos, né, e no valor de 2,3 milhões de reais. Então tem muita gente que está de olho, mas o silêncio da Corsã preocupa. Será que ela não vai botar no papel o que ela prometeu? Vamos aguardar uma resposta da Corsã com relação a esse imbróglio que está aí, e Erechim com 105 mil habitantes, chegando a 101 anos, e nós não temos 1 metro de esgoto tratado aqui na capital da amizade. Outra questão, Marcos, é que a história se repete e vereadores convocam os secretários. Você lembra que ano passado, em julho do ano passado, falei aqui, os vereadores, daí só os vereadores de oposição, convocaram, e foi aprovado um pedido, convocaram a secretária municipal de Educação, a Vanir Bombardelli, para algum esclarecimento, algumas dúvidas que surgiram com relação à merenda escolar, com vagas de creche, uma série de coisas relacionadas à pasta que ela atua. Passados 8 meses, o mesmo pedido com as mesmas dúvidas. Creche, alimentação, quanto é investido em agricultura familiar, comprado para merenda e outras questões. Então, ontem foi encaminhado para ela um ofício, não sei se ela recebeu, eu falei com ela ontem, ela já estava sabendo dessa convocação que ela vai, vão tentar marcar para a semana que vem, mas por enquanto ela vai ter que dar explicação por que falta creche, tudo. E eu retrato um pouco o que foi falado lá no passado, nas justificativas, e o que vai ser feito agora, provavelmente na semana que vem, que não tem data ainda marcada. Eu trago aqui também assim, o Partido Novo, que é um partido novo realmente, né, mas o nome dele é Partido Novo, está em busca de um candidato a prefeito Erechim. Especula-se alguns empresários, não é aquele que eu falei lá na semana passada, são outros nomes. Terão algumas pessoas do Partido do Estado, nesse final de semana aqui em Erechim, na busca do nome. Eles querem ter um candidato a prefeito. Intramuros, um derrete o outro. O que é isso? O tabuleiro eleitoral com a eleição para prefeito no que vem em Erechim, nem todo mundo mais se bate como se batia antes. E por que isso acontece? Porque se eu tenho alguma afinidade com alguém e posso estar junto com essa pessoa que vem, eu não posso bater nela publicamente. Porém, intramuros, um derrete o outro de uma maneira terrível, cara. Uma coisa, a política ela é sem vergonha nesse sentido. E outra questão aqui, ó, o medo da aprovação, da desaprovação popular. O que se trata disso aqui? Muita gente sempre tem um sonho de ser prefeito de Erechim. Mas na hora H, vai, se ensaia, se lança, fala suas ideias. Mas na hora da aprovação popular, que eu voto para trás. Se alguém quer ser prefeito de Erechim, o cara tem que ter na sua cabeça, muito consciente, que ninguém vai te estender o tapete vermelho. Você tem que ir para o embate, tu vai ser criticado, vão fuçar a tua vida, e se tu não tiver rabo, vão te cavocar o pitoco. Tu tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Esse é o jogo político. Infelizmente, esse é o jogo sórdido da política, mas acontece, não tem jeito, né? Então, se alguém espera o tapete vermelho, não vai. Muitas pessoas quiseram ser e acabaram não indo. Quem quer concorrer tem que botar o nome no trecho e saber que vai apanhar na cara assim. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Barra do Rio Azul, 27 anos. Venha comemorar com a gente. De 29 a 31 de março, grande rodeio country nacional. Uma grande estrutura com peões montados em touros de até 1 tonelada. Dia 29, início do rodeio country e show com a banda Nave Som. Sábado, dia 30, continuação do rodeio e show nacional de country rock com a Black Bull Band. No domingo, encerramento do rodeio country e show com a banda legal. Realização Governo de Barra do Rio Azul.
Amacol Antenas, Acessórios e Tecnologia. Todas as linhas de antenas, cabos, conectores, CFTV, HDMI, mouses, teclados, divisores, roteadores, alarmes e um mundo de acessórios. Dê uma passadinha na Amacol Antenas, Acessórios e Tecnologia, na Avenida 7 de Setembro, 263. Precisou de antenas? Ligue 5435226229. Amacol Antenas, Acessórios e Tecnologia. Venha comemorar conosco o 27º aniversário de centenário. Você também faz parte dessa história. Dia 16 de março, abertura do 12º Jogos Rurais, na comunidade de Chato Gaúcho. Às 8 horas da manhã, pronunciamento das autoridades. Às 9 horas, início dos Jogos Rurais. Ao meio-dia, almoço com suculento churrasco. E à 1 da tarde, continuidade das atividades. Dia 17 de março, sexta trilha do Bicho Cross. Às 6h30 da manhã, café e abertura das inscrições. Às 8 horas, largada automática. E ao meio-dia, almoço. Dia 20 de março, quarta-feira, feriado municipal, aniversário do município. Dia 23 de março, sábado, show baile às 8 da noite com a dupla Milionário e José Rico Cover. Da vida eu encontrei, emocionado até hoje ainda eu fico, quando em minha frente uma multidão me deparei, ali cantando o Milionário e José Rico. Após baile com a banda Cosmo Express. Sogro, nem o mala do cunhado, lá você pode jogar bola, fazer churrasco com os amigos. A despesa que você tem é gastar 50 ou 100 pra beber umas comigo. Dia 27 de março, quarta-feira, 18º Encontro de Mulheres de Centenário. À 1 hora, recepção e credenciamento. 1h30, abertura. 2 horas, palestra show. Mulheres protagonistas da sua história, com o psicólogo e coach Junior Sister. Às 3 horas, lanche. Às 3h20, integração e distribuição de brindes. E às 4h30, encerramento. Dia 31 de março, domingo, encerramento da Semana do Município. Festa das Escolas Municipais em Linha Menegatti. Às 10 horas, Santa Missa na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima. Ao meio-dia, almoço com suculento churrasco. À 1h30 da tarde, brinquedos do Sesc. E às 2 horas, encontro de bandas municipais, com animação de Turbo Som. Centenário te espera para comemorar 27 anos com você. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. O meio recebeu, chapelou, puxou para a esquerda. Que jogada incrível, Denilson! Show, hein? Que jogada incrível! Mais incrível mesmo é a promoção Poupar na Cressol é jogada de craque. Além de poupar, você ainda concorre a 1 milhão em prêmios. São 4 Hilux, 10 HB20 e prêmios de 10 mil reais. Prepare a comemoração. A jogada de craque é você quem faz. Poupe e participe. E segue o jogo. Lançamento lá na frente e o juizão para.
Aniver Passarela, uma grande festa com muito preço baixo e presentes incríveis para você. Nas compras acima de R$200, concorra a 10 iPhones XR. Serão 10 ganhadores. Você tem muitas chances de ganhar. E mais, aproveite dezenas de produtos com até 50% de desconto em toda a loja. São muitas ofertas imperdíveis para você comemorar junto com a gente. Aniver Passarela. Tem iPhone XR toda semana e grandes ofertas todos os dias. Vem pra cá! Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br. Muito boa tarde a todos que acompanham a TV Bom Dia. Vamos agora para os nossos destaques desta quarta-feira do Jornal Impresso, então, que traz aqui como manchete principal essa matéria sobre energia solar. Quer dizer, a importância de trazer benefícios ao meio ambiente e também ao bolso, né? Muita economia através de uma energia renovável. Então, é uma matéria bem interessante do Salus Locke, que pode ser conferida na edição de hoje. Também trouxemos aqui registro do CAGED em relação à geração de emprego. Então, em fevereiro, Erechim gerou mais empregos do que demitiu. Então, os principais setores aí que se destacaram foram a indústria e o setor de serviços, e os mais detalhes aqui na edição de hoje. Vamos lá, Marcos, então, dá uma circuladinha na página 2, Pente Fino, como vocês já viram um comentário aqui do Rodrigo. Página 3, destaques de política, então, tanto a nível regional, estadual e também federal, as principais ações aí dos nossos governantes. Página 4, essa matéria do CAGED, então, como eu acabei de falar, né, dados positivos aqui em dois setores, principalmente aqui em Erechim. Na página 5, a Assembleia da Cressol, então, que realizou aí mais uma Assembleia Geral no último fim de semana e aponta aí os principais resultados aqui na página 5. Página 6, trouxemos aqui então o Multiplataformas BD com um artigo aqui, um novo colunista colaborador, na verdade ele é o nosso leitor também e vem trazer aqui um artigo bem interessante referente à leitura. Então, uma caixa, uma surpresa. Também temos o Templos de Erechim e aqui um fato da foto, então, do nosso leitor lá de Erebango, Lídio Kuf, que mandou aqui um registro bem bacana, um fim de tarde de muito trabalho, né? O pessoal colhendo a soja, aí um momento importante em toda a região, e a gente trouxe aqui o registro. Página 7, então, esse evento acontece hoje pela manhã em Passo Fundo e discute, então, a criação de um porto de torres. Então, vai mexer com toda a região e a gente vai continuar acompanhando os resultados desse encontro hoje lá em Passo Fundo. Na página 8, hoje é dia de caderno PET, então temos aqui algumas dicas sobre massoterapia canina, massagem para os cães. Você que pensa que só os seres humanos sofrem com estresse, os animaizinhos também. Então, vale umas dicas aqui para cuidar melhor dos seus cãezinhos. Na página 9, temos registros de educação, UFSC, lançado edital para participação em feira agroecológica. Também temos notícias da URI, Nutrição Integra Calouros em projeto de vivências, arquitetura e urbanismo, e também as aulas que estão suspensas no CAIC por falta de água. Então, um problema que já iniciou ontem aí, o pessoal está buscando alternativas e hoje também, então as aulas estão interrompidas, mas a gente espera aí que retome logo. Na página 10, colunista Gilberto Jasper, também temos aqui registro da Escola Belas Artes, que visa ampliar a qualificação artística. Também temos mais notícias de cultura, a UFSC divulga locais de credenciamento para a comunidade regional. E na página 11, hoje é dia também de caderno Roda Motor. Então, algumas dicas aí na hora de escolher uma oficina de confiança, né? Procurar aí orçamentos seguros e, com certeza, resultado, um trabalho que seja confiável, né? Para não haver prejuízos. Página 12, esse evento também acontece, mas aqui em Erechim hoje,
que é uma reunião que está envolvendo aí membros do BRDE, de municípios aqui que compõem o Credenor. Então, o Igor Miller está acompanhando, né, todo esse evento, a programação que vai se estender aí, e vai discutir o quê? A busca por recursos, né, para poder ser aplicados nos diferentes setores aqui da região. Então, um evento super importante que está acontecendo, e na próxima edição a gente vai trazer aí os desdobramentos a partir dessas discussões. Na página 13, temos aqui uma matéria bem interessante também da Amanda Mendes, que fala de um grupo de pesquisadoras da UFS que está indo para a Itália aí no próximo mês para visitar aí uma das principais universidades, referências na área de educação infantil, e elas vão debater um pouquinho mais e mostram o porquê, né, que elas estão indo para lá e os objetivos dessa viagem. Na página 14, a matéria principal nossa de capa hoje, então, sobre energia solar, né? Benefícios ao meio ambiente e também ao bolso. É uma empresa erechinense que possui aí todos esses materiais. Eles concederam entrevista exclusiva aqui ao Bom Dia e explicam os principais benefícios e resultados a partir de materiais específicos, né? Para auxiliar o meio ambiente e também trazer economia a todos os consumidores. Temos também os classificados, as páginas de variedades. Na página 20, a reforma do terminal. A gente registrou aqui, então, né, a reforma que prossegue aí, então tem um prazo de 60 dias para ser concluída e a gente continua acompanhando. Segundo a Secretaria de Obras, está tudo dentro do normal, dentro do prazo previsto. Página 21, temos registros de região, Mariano Moro, Barra do Rio Azul, Jacutinga e Quatro Irmãos. Também temos na 22 aqui matérias de segurança, então, né? A quadrilha de assaltantes que foi presa pela Draco. Em menos de 24 horas, 4 pessoas ficaram feridas em acidentes, nenhuma com gravidade, né? Ações resultam, então, na apreensão de armas e munições. E também os índios que bloquearam ontem a IRS 135 e a ponte do Goiuém. Segundo o Cacicado, então, a previsão é que hoje eles façam novas interrupções na rodovia. Então, o pessoal deve ficar atento a essas possíveis mudanças. Na página 23 e 24, nós temos aqui o esporte, mas hoje a página 23 eu vou comentar. Peguei um pouquinho o espaço da Caliandra aqui, porque é uma matéria que eu produzi com o pessoal da Liga de Basquete Getuliense. Então, uma matéria super interessante aqui, mostrando um pouquinho desse trabalho desses jovens, né? Eles que retomaram as atividades no ano de 2014 e estão a todo vapor aí, reunindo atletas de todas as idades, desde crianças até pessoas mais experientes, para trocar ideias e, com certeza, expandir a prática do basquete, tanto em Getúlio Vargas quanto na região. Então, vale a leitura aqui na página 23. Bom, página contracapa daqui a pouquinho com a Caliandra. E agora, então, nós vamos conferir os comentários do Igor Miller. Foi realizado, então, na manhã de hoje, na URI, no anfiteatro da URI, em Erechim, né, uma importante reunião com a apresentação de possibilidades de financiamento pelo BRDE, né, tanto para o setor público quanto privado. Quer dizer, tiveram presentes aí lideranças, né, presidente da MAU, né, do Credenor, da Agência de Desenvolvimento, né, o vice-presidente do BRDE, representantes da ACIE, né, do município de Erechim, e na ocasião, então, foi colocado aí formas, né, de financiamento para diferentes projetos, né, tanto para o município quanto para empresários, né. Segundo o próprio Luiz Noronha, né, o representante do BRDE, todos os municípios da região têm condições de fazer financiamentos aí, né, de captar recursos para fazer investimentos nos seus municípios. Ele também disse uma coisa muito importante, né, e pode ser captado recursos para investimentos em infraestrutura, como, por exemplo, acessos asfálticos, né. No entanto, né, o evento, uma das questões aí, tivemos colocações, né, por parte dos representantes, em tom de desabafo aí, do presidente da ACIE, né,
Mas, enfim, várias colocações importantes feitas pela representação, por representantes, lideranças locais e regionais, né? No entanto, é importante dizer que haviam poucas pessoas, né? Poucos empresários e também poucos prefeitos numa reunião tão importante. Por quê? Porque ela dá, de certa forma, existem muitas formas de fazer financiamento hoje, né? Existem muitos bancos aí que podem né, financiar projetos para os municípios. Mas, no entanto, esta é uma delas, né? Estava sendo colocada e ao mesmo tempo não tinha a presença, digamos assim, expressiva tanto de prefeitos quanto de empresários. Quer dizer, isso não está muito claro ainda, né? Essa é uma maneira de fazer com que a região, de repente, tome o próprio rumo e seja mais independente em relação a questões políticas, né? Então, a região poderia aí tentar estabelecer, né, em conjunto, né, prioridades, financiar isso e se desvencilhar e dar um passo adiante no sentido do desenvolvimento, né, tomar as rédeas do desenvolvimento regional e não depender necessariamente, né, do viés político e também dessa ter que estar pedindo a toda hora aí recursos que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não vêm para a região. Então, ressaltar que o encontro, né, também foi destacado ali, nesse encontro, o protagonismo, né, importante dizer isso, o protagonismo da Agência de Desenvolvimento, que nesse papel, né, que conseguiu aí, né, essa iniciativa partiu aqui da Agência de Desenvolvimento de Erechim, né, juntamente aí com as outras apoio das outras associações e representações, e se irradiou aí para todo o estado. Quer dizer, importante dizer que ter uma agência de desenvolvimento, né, é muito significativo para conseguir estabelecer e estruturar e aperfeiçoar cada vez mais, né, um plano de desenvolvimento e efetivar e colocar isso efetivamente no papel. É isso aí. Bom, e agora vamos falar de esportes, porque hoje à noite tem jogo decisivo lá no Beira-Rio, o jogo de volta das quartas de finais. E olha, o torcedor colorado pode ficar aí um pouquinho aliviado, porque o Inter venceu o Novo Hamburgo por 2-0, construiu aí uma boa vantagem e uma vitória ou um empate pode classificar a equipe colorada para a semifinal do Campeonato Gaúcho. É bom lembrarmos também que outro jogo acontece na noite de hoje, que é entre São Luís e também o São José. As duas equipes acabaram empatando em 0-0, então caso um novo empate acabe acontecendo, essa partida vai para as penalidades. E caso aí uma vitória de uma das equipes, pode classificar vaga para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. O time colorado treinou durante essa semana lá no CT Parque Gigante e ainda segue uma incógnita em relação ao time que vai ser titular. Em relação aos outros destaques do esporte, Marcão, vamos abrir aqui o nosso jornal digital porque teve futebol amador que começou no último fim de semana e hoje no Jornal Bom Dia você confere como que foi os resultados da primeira divisão. Lembrando que os resultados e os jogos que aconteceram na segunda divisão você pode acompanhar amanhã no nosso Jornal Impresso. Então, em relação ao Municipal, tivemos aí algumas goleadas, como a vitória do News Old Boys Pirados por 4-2 contra o Atlântico Acejar. Tivemos aí um empate em 1-1 entre a equipe do N Santim com os Pirados. O Juventude Quilômetro 10 venceu o Capoeirense por 3-1. E tivemos aqui o MSA Valência vencendo os Feras Passarela por 4-0. Lembrando que neste fim de semana
Toda a rodada inicia no domingo. E falando também de seleção brasileira, ontem o Brasil enfrentou a República Tcheca lá em Praga. Acabou aí levando um golzinho no primeiro tempo, mas depois garantiu o empate e com 2 gols de Gabriel Jesus, a seleção venceu a República Tcheca. Lembrando que esse foi um dos últimos desafios da seleção brasileira, que a partir dos próximos meses vai se preparar para estrear na Copa América, que neste ano vai ter jogos no Brasil. Então você, torcedor, se quiser aí comparecer aos jogos que vão ser realizados também em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, é bom você ficar atento porque a venda de ingressos está continuando lá no site da CBF. Em relação a um dos destaques aqui do nosso esporte é em relação a Kathleen. A erechinense de apenas 17 anos conquistou o título mundial lá na Tailândia na última semana na categoria 51 a 54 quilos de Muay Thai. Então essa entrevista aqui tá muito bacana. A Kathleen contou como que ela iniciou no Muay Thai, as suas principais dificuldades em relação a esse esporte que hoje é bastante predominante em relação aos homens que praticam. Você pode conferir essas e outras informações também no nosso jornal, no nosso site e também no Facebook do Jornal Bom Dia. Bom, e outro destaque muito triste que nós trazemos do esporte é a morte do jornalista que sobreviveu à tragédia da Chapecoense. Ontem à noite, o Rafael Renzel acabou falecendo vítima de um infarto. Segundo informações de colegas de trabalho de Rafael, ele teve um mal súbito enquanto jogava aí com os seus amigos. O Rafael, ele ficou bastante conhecido por ser o único jornalista que sobreviveu à tragédia da Chapecoense, que aconteceu em novembro de 2016, quando a equipe estava partindo rumo à Colômbia para realizar o primeiro jogo, né, Marcão, se não me engano, da final aí da Sul-Americana. Então, todas as informações em relação a essa tragédia, essa notícia triste aí da morte do Rafael, você confere no site do Jornal Bom Dia. E ano passado, o Rafael Renzel esteve aqui em Erechim, na capital da amizade, na Feira do Livro, e eu conversei com o Rafael e você vai conferir essa entrevista novamente na íntegra a partir de agora. Viva como se estivesse de partida. O tema da palestra de Rafael Renzel relata a experiência de vida que o jornalista passou em 2016, quando sobreviveu à maior tragédia aérea envolvendo uma equipe de futebol no Brasil. O jornalista esteve participando da 20ª edição da Feira do Livro, no último sábado em Erechim, e em uma palestra emocionante, relatou os momentos que viveu na noite em que o acidente aconteceu, além da sua recuperação. Viva como se estivesse de partida, que fala, né, detalhes da tragédia da Chapecoense, da alegria da classificação, do voo, da tristeza da perda e do recomeço, né? Do recomeço. Eu tento explicar para as pessoas através de exemplos muito vivos, exemplos reais de pessoas, de atitudes que me ajudaram muito a voltar a trabalhar 40 dias depois do acidente. Em que pese dores físicas, psicológicas, eu tento passar para as pessoas através do livro e através das palestras que é possível sim a gente recomeçar, mesmo que de repente tenhamos tido um problema muito sério nas nossas vidas, né, seja particular, profissional, até amoroso para muita gente, mas é possível recomeçar. O jornalista também relembrou o instante em que acordou após a queda do avião e o primeiro atendimento médico que recebeu. Eu acordei no meio do mato, né? Isso é descrito na palestra, no livro também. Eu já sabia da tragédia, eu acho que foi um dos primeiros a saber, né? Porque eu estava envolvido nela e eu acordei no meio da tragédia. Depois fui levado, claro que você não tem a dimensão de quantas pessoas se foram, você não tem a dimensão de quantos ficaram, mas aos poucos isso já foi passado. Na própria UTI tinha uma televisão de 42 polegadas que passava a todo momento, né? Imagens do acidente. E aí depois, 5, 6 dias, é que a gente foi saindo da relação. Muita gente, né? São 71 pessoas, é difícil você memorizar. Então, em alguns momentos você lembra de uma pessoa ou outra, né? Que de repente ficou um pouco esquecida, mas eu desde o primeiro minuto, digamos assim, desde quando eu acordei depois do impacto, eu já sabia, né? Eu descobri que a gente já tinha caído de avião. O recomeço da vida de Rafael continuou em Chapecó, onde o jornalista continua trabalhando na rádio e acompanhando de pertinho a Chapecoense. Meu sonho era voltar a ser o mesmo Rafael do dia 28 de novembro de 2016.
Então eu não saí de Chapecó, a primeira coisa, por mais que tenha tido convites para sair de Chapecó, para morar, trabalhar em outros locais, eu não saí de Chapecó. Eu tenho 2 programas diários que eu já mantinha antes do acidente. Eu narro todos os jogos da Chapecoense, da mesma maneira como fazia até o dia 28 de novembro de 2016. E estou seguindo minha vida. É óbvio que você fica mais conhecido, você vai a programas, você tem alguma coisa a mais para falar por conta da experiência que você passou, e isso sai um pouco da rotina de 2016. Mas eu faço isso com muito carinho, porque a resposta das pessoas ela é muito forte, assim, é muito prazeroso ouvir as pessoas também que passam por problemas com suas tragédias particulares ou seus problemas particulares e muitas vezes não têm a possibilidade de colocar isso para fora. E também tento, né, falar isso, que eu falei da minha vida, da minha nova vida, do acidente, todos os dias, desde quando eu acordei na UTI. Isso me ajudou bastante e é isso que eu tento passar para as pessoas também. Bom, uma correção aí para você. Esse voo da Chapecoense para a Colômbia foi para a segunda partida que ocorreu aí na final da Sul-Americana. Bom, e agora você vai conferir a previsão do tempo. Os ventos de um sistema de alta pressão atmosférica sopram em direção ao continente ao longo desta quarta-feira e aumentam a nebulosidade sobre áreas do centro-leste dos estados de Santa Catarina, extremo norte do estado do Rio Grande do Sul e áreas do centro-leste do estado do Paraná. Nesses locais, a chuva pode acontecer a qualquer hora e há risco de chuva forte sobre a capital Curitiba. Em Londrina e nas outras áreas do norte e áreas centrais do estado do Paraná, dia com sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde ocorrem de forma isoladas. Nas outras áreas da região sul do Brasil, dia com sol que aparece forte desde cedo, as temperaturas ficam mais baixas e não há expectativa de chuva. A mínima prevista em Porto Alegre é de 15 graus, 19 graus em Florianópolis, a máxima é de apenas 22 graus em Curitiba e 26 graus em Porto Alegre. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Bom, e ontem foi dia de Bom Dia Entrevista aqui na programação da TV Bom Dia e você vai rever a entrevista que fizemos com a atleta de Muay Thai, Kathleen Toniolo. Ela foi aí a campeã mundial na categoria 51 e 54 quilos. Você vai conferir todas essas informações e como que foi a saída da Kathleen até a Tailândia e o seu retorno com o título mundial. E hoje vamos falar de Muay Thai, porque tem erechinense que conquistou na última semana um título lá na Tailândia. E para contar mais detalhes dessa conquista, estamos recebendo a Kathleen Toniolo. Boa noite, Kathleen, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, como que foi para você ir até a Tailândia e conquistar esse título inédito na sua carreira? Então, a gente foi em 3 aqui de Erechim e pra gente foi muito gratificante, né? Poder atravessar o mundo pra lutar um dos eventos mais importantes da nossa categoria. Bom, e como que tu iniciou a tua carreira no Muay Thai? Com que idade tu começou e como que surgiu esse interesse? Então, eu comecei tem 4 anos já, eu comecei nova, eu sou nova ainda, mas eu comecei com 14 anos. Bom, 14 anos, agora atualmente tu tem 17, né? E entre os teus títulos conquistados está também o brasileiro e o estadual. Isso aí. Como que é pra você, como que surgiu esse interesse em relação ao Muay Thai? Então, eu comecei por curiosidade mesmo, né? Eu sempre gostei bastante do esporte, aí eu comecei a treinar 2 vezes por semana e eu fui aumentando. Até que eu comecei a querer lutar a minha primeira vez, né? Então, quando eu comecei a lutar, eu vi que era isso que eu queria, né? Então, aí eu não parei mais. Bom, e como que foi a tua primeira luta? Tu se lembra do dia que foi? Como é que foi? Sim, eu lembro. Não faz muito tempo, tem 1 ano e meio agora. Mas eu tava bem ansiosa. Eu tava muito ansiosa e, tipo, eu subi naquele ringue foi muito gratificante, sabe? Era uma felicidade, sim, que eu não conseguia saber o que falar. Foi demais. Bom, e como que é pra você ser uma mulher em um esporte que muitas vezes é dominado pelos homens? Tu enfrentou algum preconceito nesse teu início? Como é que tu lida com essa situação? Então, hoje em dia não tem tanto, né? Mas quando eu comecei, assim, até na questão da família, né? Por ser menina, mais frágil, é mais complicado tu saber lidar, né? Então, tipo, pra ti, que é mulher, como os homens são mais privilegiados até na questão da força, tem um preconceito aí com a sociedade, mas hoje em dia tá mais tranquilo em relação a isso. E como que é pra você em relação aos treinos? No início, pra você, qual foi a maior dificuldade que tu enfrentou no início? Coordenação motora, com certeza. Exige muita concentração.
E aí depois tu vai agregando a força, estabilidade, até na questão do emocional, né? Tu tem que se controlar bastante em relação a tudo. Bom, e como é que foi para você em relação a esses desafios que são enfrentados? Porque o desafio não é apenas quando tu sobe para lutar, né? Mas também é nos treinamentos. Como é que é para você em relação a isso? Então, até na questão da alimentação, né? Tu tem que estar bem regrado. E na questão do treino, tu tem que associar, né? Ah, tu tem uma vida social, tu tem família, trabalho, escola, então tu tem que ter uma rotina fixa. Então, tipo, tu tem que associar bem os treinos, né? Como é que é para você em relação a essa rotina? Como que tu começou a dividir em relação aos teus dias como escola e também os treinos? De manhã eu ia para a escola, aí eu almoçava em casa, tudo meio corrido, aí eu ia trabalhar e depois eu ia direto para academia, né? Porque não ia ter tempo para voltar para casa e tal. E aí, tudo muito corrido, sabe? E aí tinha o final de semana que tu treinava também, e aí sobrava o domingo, mas sempre nessa correria aí, mas tinha que associar, né? Bom, e para o pessoal que não entende muito bem aí do Muay Thai, que é um esporte que muitas vezes não tem muita divulgação, como é que tu chegou até a Tailândia em relação à competição? Então, a gente começa com os campeonatos aqui do Rio Grande do Sul, e aí tu vai, na tua categoria, tu vai lutando e tu vai conseguindo as vagas. Por exemplo, eu lutei o campeonato estadual, aí eu consegui a vaga pro brasileiro. Lá eu lutei, e aí tu consegue a vaga pro mundial. E aí tu tem toda essa seleção, né? Pra tu poder entrar na seleção brasileira de Muay Thai e representar o Brasil lá. Bom, em relação aos desafios do esporte, a gente sabe que muitas vezes os esportes não têm muito patrocínio e nem apoio do poder público. Como que foi para você ir para a Tailândia? Você precisou de algum suporte de algumas pessoas ou em relação à seleção brasileira já tem esse apoio? Na verdade, a seleção brasileira ela não dá o patrocínio na questão do dinheiro, né? Ou no financeiro. Então, como aqui é uma cidade pequena também, a maioria das pessoas não conhece, empresa e tal, a gente sofreu bastante na questão de dinheiro mesmo para ir para lá. Os recursos foram cada um por si. Tipo, patrocínio, só a gente teve um, mas era assim, muito pouco, sabe? A maioria das empresas não tinha essa confiança, sabe, de patrocinar, porque o esporte ele não é muito conhecido aqui na cidade. Então, realmente, o governo, assim, não ajudou também, mas a gente foi por si, cada um por si. Bom, e como que tu vê em relação, vamos por assim dizer, desse descaso do pessoal que muitas vezes não conhece, mas também sabe que em Erechim tem outros esportes, mas que acaba não apoiando? Então, hoje em dia é mais o futebol, né, como todo mundo já sabe. Então, eu acho que a gente tem que ampliar bastante a visão, sabe, na questão de outros esportes. Tem o taekwondo, tem o muay thai, tem várias outras coisas, assim, que a gente deveria incentivar, sabe? Até a questão de, não somente o financeiro, sabe, mas, tipo, a mídia, toda essa questão aí, eu acho que falta bastante, até do povo erechinense mesmo, essa questão de mostrar, né, que existem outros esportes. Bom, e essa tua luta lá na Tailândia foi a sua primeira vez lá? E a primeira vez com título. Como que foi essa tua preparação? Obviamente tu já tem uma rotina bastante regrada, mas mudou alguma coisa em relação à tua rotina, especialmente para essa competição? Sim, bastante. Até, eu digo assim, na questão de treino subiu bastante, sabe? Eu e o Vitor, a gente se puxava muito, sabe? Era 4 horas de treino por dia, era alimentação, mas o que mais puxou pra gente foi a cabeça, sabe? A preparação mental. A gente tinha que chegar lá convicto de que era isso que a gente queria, era isso que a gente precisava, independente do resultado. Então, a questão mental, assim, foi o mais complicado. Mas o nosso professor, ele é coach hoje em dia, e ele ajudou bastante a gente nessa questão. E como que foi em relação à Tailândia, um país aí totalmente diferente, dos costumes diferentes do Brasil? Como que foi aí para você essa experiência? Mudou alguma coisa também em relação à alimentação do país, ou ficou mais ou menos aí tudo por igual? Não, com certeza lá é bem diferente, né? A gente vê até pela questão do fuso horário, né? A gente teve que chegar lá uns dias antes para poder adaptar o corpo, né? Então lá são 10 horas de diferença, 10 horas a mais. E a questão da alimentação lá é bem complicada, porque eles comem muita pimenta. E aí a gente tinha que cuidar tudo que a gente comia lá, principalmente antes das lutas, né? Isso. Então foi tudo muito difícil, para comer lá é complicado. Mas deu tudo certo, a gente se regrou bastante lá. Até na questão de que tu tinha que bater peso, né, todo dia. Então, tu tinha que cuidar bastante disso. E quantas lutas que tu fez até chegar à final e garantir o título? Então, a gente... Lá tinha 36 países, né, na competição. Então, tu
pesava e aí tu já lutava. Aí começou nas oitavas de finais e aí foi passando até a final, né? Então na final eu lutei com uma francesa. E aí, pra te chegar lá, eu tive 2 lutas. E aí eu cheguei na final com a francesa, e aí é onde decide, né? E aí tu já fica sabendo, antes do campeonato acabar mesmo, sabe? Então, o campeonato foi do dia 12 até o dia 20. Mas tu não necessariamente luta do dia 12 ao dia 20. Tu luta quando tem a tua categoria mesmo, sabe? E aí eu fiquei descobrindo que eu fui campeã antes mesmo do campeonato acabar, né? Que aí tu sobe no pódio, isso. E como que foi pra você saber que tu tinha conquistado esse título tão importante? Nossa, na minha luta, assim, foi muito complicado, meu Deus. E aí, no final da luta, eu não sabia que eu tinha ganho. Eu porque foi uma luta muito difícil, foi bem dura. E aí, quando eu descobri, assim, que eu fui campeã, eu não acreditava. Tava em choque, sabe? Mas eu digo, assim, que foi merecido. Foi, assim, pra nós 3 que fomos até lá, foi muito gratificante, assim. A gente não tinha palavras pra descrever, sabe? Foi demais. Bom, e a tua recepção aqui em Erechim ocorreu no sábado com uma carreata que fizeram para ti. Como que foi essa recepção, a tua chegada a Erechim após esse título e essa tua conquista? Então, eu e o Vitor e o André, que é nosso professor, a gente teve várias horas de viagem, né? A gente pegou 3 aviões até chegar aqui. A gente saiu na quarta-feira de lá. E aí a gente chegou aqui no sábado de manhã. A gente estava exausto, né? Aí a gente chegou aqui, estava toda essa muvuca, assim, a cidade toda sabendo, né? Nossa, a gente ficou muito feliz. Foi gratificante demais, sabe? E aí todo mundo gritando, eles merecem, então, nossa, foi demais. Tu imaginou que teria tanta repercussão em relação ao teu título por ser um esporte não muito conhecido aqui na capital da amizade? A gente sabia que ia ter uma repercussão, né? Mas a gente não acreditava que ia ser algo tão grandioso, sabe? Porque realmente, assim, ó, não tem quem não sabe, assim, agora. E, tipo, muita gente tá sabendo aqui na cidade. E isso é muito gratificante, assim. A gente fica sem palavras para descrever. A gente é muito grato por todo mundo que compartilhou, todo mundo que ajudou de uma forma ou outra, sabe? Bom, estamos chegando à reta final do Bom Dia Entrevista de hoje, mas eu gostaria que tu deixasse um recado para o pessoal, principalmente para as meninas que têm interesse em alguma luta, principalmente em relação ao Muay Thai. Queria que tu desse um recado para elas em relação a esse desafio que é dentro do esporte. Então, eu digo para todo mundo que tem sonho, para todo mundo que deseja algo, assim, na questão do esporte, até fora dele, principalmente para as meninas, que não é fácil. Hoje em dia a gente sofre muito preconceito, até na questão da renda, assim, para quem tem renda inferior, assim, ó, nunca desistam dos sonhos. Por mais que tu receba vários não, assim, por mais que dê tudo errado, todo mundo vá contra, não desistam, porque sempre tem uma luz lá que diz que vai com tudo que é teu, sabe? Não desista. Por mais que tu chegue lá e não ganhe, tu fique em terceiro, tu fique em último lugar, sempre vai ter uma chance de ficar em primeiro. Então, assim, ó, eu digo que não é o meu primeiro lugar que me fez melhor de quem tá no último. É a questão de a gente ter ido lá, todo mundo, e ter tido essa experiência, porque pra mim o que vale é a experiência que eu tive. Bom, muito obrigada, Kathleen. Eu que agradeço pela oportunidade. Este foi o Bom Dia Notícias desta quarta-feira. Gostaria de agradecer você que esteve conosco até o final. Para rever esses e a outros programas, você pode acessar o nosso site tvbomdia.com ou também no nosso Facebook Jornal Bom Dia, e nós voltamos amanhã com o Leandro.